as fotos no Google, mas acho que ia ficar muito autêntico. Explicar um pouquinho do vídeo de hoje, né? E carro devidamente abastecido. Tô aqui com André, mais conhecido também como Grilinho. Ah, lá vem, cara. Não, tem que falar dos dois nomes. Aí teve o Leitãozinho também que não quis vir. Pra quem não conhece o Leitãozinho, esse aqui é que vai aparecer bem aqui na foto aqui. Depois eu coloco. É uma foto zoada. Todas. Foda-se, é uma foto de sacanagem pra ele. E hoje a gente vai falar sobre os monumentos aqui de Campo Grande. Vamos falar um pouquinho do significado deles. O André, que ele é historiador, cheio de historinha pra contar. Tentando, né? Cheio de prosa ruim. Cheio de prosa ruim. A gente vai ver o que sai aí. Eu vou fazer as fotos dos monumentos, que é para um trabalho dele, da faculdade que ele faz história. Estamos aqui. Que dia que é hoje? Hã? Que dia que é hoje? Hoje? É? Hoje é Dia Nacional do Pastel. Não. Não, tô zoando, não sei não. Hoje é dia 25. 25. Hoje é dia 25. 25, Dia Nacional do Pastel. Dia Nacional do Pastel. Calor de 35 graus. Parece que é mais, né? Dá até vontade de ficar nu aqui no calor. Nossa. Você Sexo? Hã? Sexo. Tá louco. É por isso que ocorre acidente no trânsito, dá umas paradas dessas. Complico, como te explico? Que a mí me gusta pasarla rico. Como te explico? No me complico. A mí me gusta pasarla rico. La policía está molesta porque ya se puso buena la fiesta. Pero estamos legal, no me pueden arrestar. Por eso yo sigo hasta que amanezca en ti. Yo no me complico. Bom, a gente acabou de passar no Parque das Nações, só que tava fechado, não deu pra entrar. Só que você falou que ele é homenagem ao quê? O parque ele foi construído em 1993 e ele tem vários monumentos que fazem referência aos índios, né? Como o próprio nome diz, Parque das Nações Indígenas. E o principal deles é os Guaicurus, né? A etnia Guaicuru, ela viveu aí na região onde hoje é o Mato Grosso do Sul e o Goiás. Antigamente eles viviam naquela região da parte mais ocidental do rio Paraguai. E daí com a colonização do Paraguai eles vieram fugidos, eles começaram a fugir daquela margem ocidental e vieram para essa região mais a leste, né? Que onde hoje é o estado do Mato Grosso do Sul. E a partir aí mais ou menos do século XIX, depois que eles já tiveram contato com os portugueses e com os colonizadores brasileiros, eles começaram a incorporar o cavalo. Então os Guaicurus eles se tornaram uma sociedade equestre, lembrando que aqui na América do Sul não tinha cavalo, quem trouxe o cavalo foram os europeus. E daí eles começaram a inserir o cavalo nisso, tanto que uma das maneiras de caça que eles encontraram e também de guerra era em cima do cavalo, na cavalaria. Com a lancinha. Com a lancinha, tanto que lá embaixo no meio lá da lagoa lá. Tem um índio lá pendurado assim, com a lança na mão, que daí eles cavalgavam e espetavam os camaradas, pei, com a lancinha lá, tá ligado? Eles, até uma curiosidade, eles lutaram na Guerra do Paraguai a favor do Brasil. Eles eram usados para saquear ali os acampamentos paraguaios ali, tocar o foda-se, por causa que eles conheciam muito bem a região. E daí o parque aqui, até uma questão ufanista, né, romântica, da visão de usar o índio e o seu ancestral da terra como um herói, eles colocaram o nome de Parque das Nações Indígenas, né? Porque a gente também não pode negar que os portugueses vieram e dizimaram as nações indígenas brasileiras, né? Então a maneira de romantizar toda essa história tem o nome ali, a homenagem aos Guaicurus. Mas os Guaicurus ainda existem ou foram extintos? Existem, pelo que eu pesquisei, a reserva indígena da Bodoquena, que é aqui perto até, elas abrigam reservas Guaicurus, né? Aldeias Guaicurus ali que são tombadas ali pelo patrimônio, protegido pelas autoridades lá do México Índio, se eu não me engano, é o... Porra, esqueci, a FUNAI.
daí é protegido por lei pelas coisas. É muito pequena a população Guaicuru mesmo ainda é pequena, mas tá em reserva indígena ali, resguardada por lei. Bacana. Agora a gente vai lá pra Rotunda, fica perto da Feira Central. E vamos falar um pouquinho sobre Da moagem. Da moagem. Da moagem do carnaval. Lugar todo 90% de Campo Grande já tirou foto lá. Uhum. Se não tirou, vai tirar. Eu não tirei. Vai tirar, Eu então. não tirei foto lá na Rotunda. Vai que você é de Varginha, pô. Eu sou de Varginha. Aí, ó. Melhor lugar, lindo lugar. Terra do ET. Terra do ET. Meio pejorativo, mas é real. Pô, Terra pior, do de onde começou essa história do ET? A história do ET esse ET, essa criatura ET de Varginha ali, ele apareceu lá na cidade em 1996. 2 anos depois que eu nasci, ó. 2 anos? 1 ano depois que eu nasci. Em 96, daí lá eles capturaram um bicho estranho lá que nunca ninguém tinha visto igual, tá ligado? É marrom com uns trem na cabeça, olhão vermelho. E pegaram o bicho, daí virou um alvoroço na cidade, tem toda uma história ali, uma história contada ali pelos militares ali, tem várias histórias e ela é bem complexa lá, a história do ET de Varginha. Recentemente até o History Channel foi lá em Varginha gravar um vídeo sobre a cidade ali, falando sobre o ET de Varginha, que é um dos casos ufológicos mais famosos do mundo, é o de Varginha e de Roswell nos Estados Unidos. Mas esse bicho existiu mesmo assim ou... Então, Diz a história que acharam um bicho. Não, encontraram a criatura, ele foi capturado e foi levado pelas Forças Armadas para não sei aonde. Recentemente a Força Aérea ela liberou documentos que eram ultra-secretos sobre o bicho, né? Quem não sabe, documento ultra-secreto pela legislação brasileira, ele tem que ficar 20 anos em segurança nacional, não pode ser liberado ao público. Depois disso ele pode ser liberado. Então em 2016, que fez 20 anos, a história do ET de Varginha ela foi liberada, só que era uma documentação com muitas lacunas ali. As Forças Armadas insistem, as autoridades, né, da época ali insistem em falar que não era ET nenhum, mas ficou bem estranho. Até teve um caso de um policial que tocou mesmo no bicho, pegou o bicho ali para prender ele. Depois de um tempo ele desenvolveu uma infecção e morreu. Até foi enterrado a alguns palmos de profundidade ali, concreto, sei lá, de uma parada assim. Porque é uma história bem sinistra, a história do ET de Varginha. É até interessante para quem gostar de ufologia, papo de ET, essas coisas assim. Compensa, que é bem interessante mesmo a história. Da hora. Cara, eu detesto dirigir com som. Faz favor, vê se a sua porta que tá aberta, por favor. Caralho. Era ela mesmo. Tava balançando aqui, eu tava vendo a luzinha do vídeo. Alguém mora aqui? Mora. Fechou ali. Chegamos na rotunda. Vai estar escuro. Tomara que não nos assalte. Pô, tá limpinho aqui. O que era aqui? Hã? O que era aqui? Esse complexo aqui, ele ali depois da Primeira Guerra Mundial, os mercados internacionais eles se abriram, né? Que eles estavam fechados por causa da guerra. Daí eles se abriram novamente, principalmente devido à necessidade de reconstruir os países europeus. Daí aqui nessa região que antigamente era só Mato Grosso, né, não era Mato Grosso do Sul, eles verificaram a necessidade, a oportunidade de instalar um modal diferenciado para o trânsito de mercadorias e produtos. Até antigamente, naquela época, era feita pela Bacia do Prata e pelo Rio Paraguai. Então daí eles paravam naquele porto de Corumbá, que é um porto, porra, grande pra caralho, e lá eles conseguiam
trazer as mercadorias lá do sul aqui para a região centro-oeste, né? E daí aqui em Campo Grande, aquela empresa, a Noroeste do Brasil, até que na rotunda ali vai ter o símbolo dela, que é NOB. Ela pegou e investiu na região e construiu esse complexo aqui para conseguir fazer um eixo ferroviário, entendeu? Daí essa rotunda ela foi construída entre 1941 e 1943. E com a criação dela, começou a gerar um grande fluxo de capital. Por quê? Por causa que chegando o trem trouxe também comerciante, trouxe, tudo que essa parada de logística agrega, tá ligado? E daí, obviamente, com o dinheiro veio a política. Daí por isso que Campo Grande se tornou um centro político ali da região. Daí quando houve a independência, a separação do Mato Grosso com o Mato Grosso do Sul, né, que resultou, daí Campo Grande acabou Virou a capital. virando capital da região por ser a cidade mais importante. Entendi. Graças basicamente a essa parada do trem. A rotunda é aquela. A rotunda é aquilo ali. Rotunda é uma estrutura semicircular que eles faziam para usar como se fosse oficina de trem, tá ligado? E essa daqui é mesmo, ela tem um ângulo mais ou menos de 90 graus, isso segundo o que estava escrito lá, que tem aquela parte ali das baias e mais essa aqui que está destruída aqui agora. E daí os trens eles vinham e lá no meio tem um girador de distribuição. Isso, é um fosso ali com um trem no meio, que daí aquele trem lá ele mexe e daí ele vai levando os vagões para as baias. Essa daqui, segundo as informações de construção dela, tem espaço para 13 baias, ou seja, 13 vagões. Eles vinham, eram direcionados e iam para manutenção. Tudo dentro desses coisinhas assim? Isso, tudo dentro dessa estrutura aqui. Rotunda porque ela é circular, tá ligado? Só que aqui eu não tô vendo trilho, parece que Eu acho que retiraram. Eu acho que era ali embaixo. Pelo que eu tava lendo, eles retiraram um pedaço de trilho, até gerou Pra vender. uma treta aí com o antigo prefeito da cidade. Não era pra vender o ferro? Não sei, não chego a saber se era pra vender, mas retiraram do nada. Aqui eles ficavam pra lavagem e pra conserto. Dá pra você ver no chão as marcas da estrutura, pelo jeito foi demolida, né? Tem as fundações ali de concreto. Você vê no chão ali que é meio caído, ali devia ter um buraco desse daqui também. É mais fundo, né? Esse aqui é o símbolo. Tá suja, né? Passo de Jesus. Será que alguém fazia culto aqui? Olha lá. Espaço de Jesus. Aham. Será que alguém fazia um culto ali? Acho que era igreja, né? Um culto maravilhoso. Já viu a musiquinha do culto maravilhoso? Não. Nunca viu a musiquinha? Hoje o culto será abençoado, porque o Senhor vai derramar o seu amor. Quando eu estudava, a gente ficava fazendo culto maravilhoso pra tirar os demônios dos caras que nós zoávamos. Era engraçado. Nós fazia, ficava zoando todo mundo, os professores. Era um péssimo exemplo de aluno. O sol não baixa, né? Não. Pra onde que a gente vai agora? Vamos lá pro... Vamos lá pro obelisco, depois a gente desce e estaciona o carro em algum lugar. E daí vai na Morada dos Baías, no Manuel de Barros e no Relógio. Que é tudo ali perto, né? Dá pra estacionar ali perto do Chiquinho. Vamos, se tiver vaga dá pra estacionar lá. Beleza. Seguinte, se Deus não existe, quem tá segurando esse palitinho aqui? Tan. Responda nos comentários.
fazer uma pausa aqui para esperar o sol baixar e acender as luzes do relógio, do obelisco. Mas o que a gente vai ver? Do Manuel de Barros. Mas ele não tem luz. Não tem luz, mas nós falamos depois. É a Morada dos Baís. Morada dos Baís tem, Bastante luz, né? tem nas árvores. É real, pô, fica legal lá, né? Fica legal. Daqui a pouco nós voltamos pro vídeo. Imita o Bolsonaro aí. Imita o Bolsonaro aí. Aqui a questão das queimadas, aqui a vagabunda, toquei essa porra mesmo, brincadeirinha aqui, o presidente, $1 milhão, auxílio. Já estamos aqui perto do obelisco. A gente só está esperando a luz acender e ficar mais escuro, que eu quero fazer uma longa exposição, é aquele ali, ó. Quer ir explicando já? Quer ir explicando já? Ah, cara, esse obelisco aí, ele é meio chato, né? Tipo, não tem muita coisa assim pra falar dele. Ele foi inaugurado em 1933 e ele é uma homenagem ao fundador da cidade. Agora eu esqueci o nome, mas diz que esse fundador aí da cidade, ele era mineiro. Depois, em 1975, eles tombaram esse obelisco, ele virou patrimônio da cidade, patrimônio histórico. Para fazer essa foto aqui eu usei a configuração 10 segundos. Abertura do diafragma em 22. Pode passar. E o ISO está em 200. Ó, vou focar. Focou. Não dá pra ver muito bem, mas ela ficou assim, ó. Chegamos? Olha ele aí. Trocar uma ideia com o Manuelzinho aqui. Sentar ali do ladinho dele. Caralho, tem um caramujo aqui, mano. Manuel. Mano, senta Fazer um no colo dele. Na orelhinha dele aqui, ó. Gostosinho. Então, o Manuel de Barros, ele não era campograndense, não era sul-mato-grossense, né? Ele era mato-grossense, ele nasceu em Cuiabá em 1916 e ele se destacou como um movimento da poesia do pós-modernismo, mas das vanguardas da década de 40. Desde criança ele demonstrou interesse na escrita, mas ele só foi começar a produzir poesias mesmo depois de um bom tempo. Apesar de ele ter a maioria das obras dele ser da década de 40, ali, as grandes obras, né, e o estilo e tal da década de 40 e 50, ele só foi ser reconhecido mesmo ali, ganhou notoriedade nacional na década de 80. Daí ele ganhou vários prêmios literários e é considerado hoje um dos maiores poetas ali do pós-modernismo brasileiro. Ele, apesar dele não ser campograndense, é um cidadão ilustre da cidade. Ele se mudou para cá com 13 anos e daqui ele ficou até a sua morte em 2014. E o cara era brabo, é um dos maiores escritores brasileiros aí da contemporaneidade. Aqui, ó, chegamos. Qual que é a história desse relógio? Então, o relógio da 14, né? Ele foi construído aqui em 1913, originalmente em nome do progresso, né? Nessa época ali da década de 10, ali, nas primeiras décadas da República, tava o objetivo político mais era tirar o país mais da agricultura e urbanizar. Obviamente que não surtiu muito efeito, principalmente por causa da política do café com leite. E o Brasil só foi conseguir começar a se industrializar mesmo ali com Getúlio Vargas na década de 30. E esse relógio, não esse, né, mas o que ficava aqui antes, ele foi demolido na década de 70
por causa do fluxo e tal, e ironicamente também em nome do progresso, para melhorar ali a logística, o transporte da cidade. Daí em 2000 o Rotary Club criou uma réplica idêntica dele ali embaixo, uma quadra depois, né, Alvino? Na Calógeras ali. Uma quadra para baixo ali no cruzamento da Afonso com a Calógeras. Daí ano passado aqui nas obras de revitalização da 14 a prefeitura encontrou a fundição original desse relógio e resolveu criar esse aqui atrás. Mas aí para não ficar igual ao que tem lá embaixo, eles fizeram só em ferro vazado, só para dar uma moral mesmo. Mas ficou bem legal, ficou bem bonito essas luzes, fica legal, fica massa, né? Agora a gente vai descer lá pra outra, só pra mostrar o outro relógio lá, e a Morada dos Baís, né? Sim. Bora. Só algumas portas, né? Deve ser muito grande ali dentro. Acho que era pra escapar, né? Será? Acontece alguma coisa ali, ó. Né? Daí os negros começam a sair ali pra qualquer canto. Era pros impostores escapar. É o impostor do. Ó, o cara mata aqui, joguinho. ele sai nessa porta e entra por aqui, ó. Pula de lá de cima até aqui embaixo. Sim, morre. Morre aqui embaixo. Ah, eu acho que não vai morrer. Talvez vai deslocar alguma coisa. Não, Se pode. Pelo que deu pra perceber já, as luzes aqui estão apagadas, né? Que bosta. Não deu pra pegar, mas tá legal assim, ó. Tá fechado também. Infelizmente, né, com essa pandemia ali fica difícil. Fechou. Então, a Morada dos Baís, né, essa casa aí, ela pertence à família Baís, né, obviamente, morada deles, é claro. Ela foi construída em 1918, né, que terminou de construir, e para arquitetura da época ali, para o conjunto ali, para as vanguardas arquitetônicas da época ali, era fenomenal. Ela recebeu telha italiana da Europa, o negócio era bem elucubrado mesmo. E serviu de morada da família dos Baís ali até 1938. A partir dali, depois que o patriarca da família ali morreu, daí ela foi alugada e serviu de pousada ali até 1978. Em 1974 teve um grande incêndio que destruiu a maior parte da obra, né, da casa ali, só que ela foi restaurada ali e continuou ali de boa. Daí depois, com o passar dos anos, ela foi tombada, virou patrimônio da cidade e hoje ela é um centro cultural, né, de lazer ali do Sesc, em parceria ali com a prefeitura. Teve uma época, acho que não me engano, uns 20 anos atrás, mais ou menos, comemoração 100 anos da cidade. Ela foi, a fachada dela aqui virou cartão postal, né, daí ficou nas cartas ali que circulavam no Brasil, essa fachada ali dela. Então ela ficou bem conhecida ali, virou um símbolo da cidade de certa forma. Pena que tá fechado. É. Aí. Corona, né? Aham. Então é isso. Se tu gostou, deixa um like. Se tu não gostou, não deixa um like. Não deixa. Por causa dele. A minha cara de anjo, pô. Lucifer. Então, caralho. Caralho. Hoje eu tô caído, né? Maldade, sim. Assim que os museus abrir, a gente vai ver se faz um vídeo também, visitando eles, explicando um pouquinho. Essa parte de explicação eu deixo pro André. E é isso. E a parte da sensualidade eu deixo com ele, que ficava legal. Comigo, né? Tudo Tchau. foi tão natural, te avistei em pouco tempo, já queria mais. Nossa forma de astral, de um jogo sem compromisso a desenrolar. Nada fora do normal, tu me dava aos poucos um pouco da sua paz.